Antes que houvesse tempo, som ou cor, havia apenas Ele, o Eterno, o Invisível, o Deus que habita na luz inacessível. Nenhuma estrela brilhava, nenhum vento soprava, nenhum som ecoava. O universo ainda não existia, e o silêncio era absoluto. Então, em meio ao nada, o Criador decidiu falar. E quando Deus falou, o vazio obedeceu. Haja luz. E houve luz. A palavra divina atravessou o abismo, e o que antes era escuridão se tornou brilho. Cada raio, cada partícula de energia respondeu ao comando da voz que cria o impossível. Em um instante, nasceu o tempo. O caos encontrou ordem. A criação ganhou forma. Os céus se abriram. As águas se separaram. E o primeiro amanhecer da história acendeu sobre um mundo que ainda não conhecia a morte. Deus moldou a terra como um artista molda o barro. Montanhas se ergueram, oceanos se curvaram diante de sua glória, e o sopro da vida começou a pulsar em cada detalhe. O Criador observava e dizia: é bom. Mas ainda faltava algo. No sexto dia, ele desceu ao pó e com as próprias mãos formou o homem, Adão. Um ser feito à sua imagem e semelhança, capaz de amar, escolher e governar. O Criador então se inclinou e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o que era barro se tornou alma viva. O coração de Adão começou a bater no mesmo ritmo do coração de Deus. A criação agora tinha voz, e o homem consciência. O jardim do Éden florescia em perfeição. Nenhuma lágrima existia, nenhuma culpa, nenhuma dor. Tudo estava em harmonia. As árvores frutíferas se curvavam sob o peso da abundância, os rios corriam como veias da terra, e a presença divina preenchia cada espaço. Deus andava entre suas criaturas. Era um tempo de comunhão pura, onde o amor não conhecia sombra. Mas o amor verdadeiro precisa de liberdade. E onde há liberdade, há escolha. No centro do jardim, Deus plantou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: de todas as árvores comerás, mas desta não. Era mais que uma proibição. Era um convite à confiança, um lembrete de que a vida só faz sentido em obediência ao Criador. Mas entre as folhas e o perfume do paraíso, uma voz diferente sussurrou. Sutil, venenosa, envolvente. A serpente, símbolo da rebelião, lançou dúvida no coração da mulher. É verdade que Deus disse? E assim, o engano nasceu. Eva olhou, desejou e comeu. Depois ofereceu a Adão, que também comeu. E naquele instante, algo invisível se rompeu. O som da inocência se calou. O brilho do Éden se apagou. Pela primeira vez, o homem sentiu vergonha. Escondeu-se entre as árvores, tentando fugir daquele de quem nunca se poderia esconder. O pecado havia entrado no mundo e com ele vieram a culpa, a dor e a separação. Mas mesmo diante da queda, Deus não desistiu. A justiça exigia consequência, mas o amor prometia redenção. E ali, no meio das folhas caídas, ele pronunciou uma profecia. Da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O primeiro vislumbre do plano eterno de salvação nasceu no solo onde a humanidade caiu. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas não abandonados. Deus os vestiu com peles, um símbolo de que para cobrir a vergonha, um inocente precisaria morrer. Assim, o primeiro sacrifício foi feito, e o sangue derramado se tornou um eco distante da cruz que ainda viria. Do Éden para fora, o homem começou sua jornada. O solo agora seria duro, o suor constante e a morte inevitável. Mas o amor divino seguiu acompanhando cada passo. O mesmo Deus que criou o universo já havia traçado o caminho para restaurar o que foi perdido. E enquanto o sol se punha sobre o jardim fechado, uma nova história começava. A história da promessa que atravessaria gerações. Fora do Éden, o homem aprendeu o peso da distância. A terra já não respondia com a mesma doçura. O suor escorria,
o espinho nascia e o silêncio de Deus parecia mais distante. Ainda assim, a promessa sussurrada no jardim permanecia viva. Um dia viria aquele que restauraria o que foi perdido. Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos herdaram tanto a vida quanto o fardo do pecado. Caim e Abel nasceram com o mesmo sangue, mas com corações diferentes. Um ofereceu a Deus o melhor do seu rebanho, em fé. O outro, os frutos do seu trabalho, sem arrependimento. Quando o Senhor olhou para Abel com favor, a inveja cresceu em Caim como fogo escondido sob as cinzas. E ali, no campo, o sangue de um justo tocou a terra pela primeira vez. Abel foi morto pelo irmão. E Deus perguntou: onde está teu irmão? A voz de Abel clamava do solo, e o primeiro assassinato revelou a profundidade da queda humana. O pecado agora não era apenas desobediência, era sangue, era morte, era separação. Caim foi amaldiçoado e se tornou errante sobre a face da terra. Mas Deus, mesmo no juízo, deixou um sinal, um limite, uma marca de misericórdia. E o tempo passou. Gerações nasceram e morreram. Homens construíram cidades, ergueram impérios, inventaram ferramentas e instrumentos, mas também multiplicaram a corrupção e a violência. O coração do homem se afastava cada vez mais do Criador. A terra, antes jardim, tornara-se campo de guerra. A maldade cresceu até tocar o céu, e o olhar de Deus se entristeceu. Arrependo-me de ter feito o homem. Palavras que cortam o tempo como trovão. Mas no meio de toda a escuridão, um nome brilhou: Noé. Noé era diferente, justo, íntegro e temente a Deus. Enquanto todos zombavam, ele ouvia. Enquanto o mundo construía torres, Noé construía uma arca. Durante 100 anos, madeira após madeira, golpe após golpe, ele obedecia. A arca não era apenas uma embarcação, era um altar de esperança. E cada martelada anunciava o juízo que se aproximava. Deus ordenou: faz uma arca porque vou enviar o dilúvio sobre a terra. O céu se calou, e o tempo da graça correu até o último dia. Noé pregava, avisava, alertava. Ninguém acreditou. O riso zombador das multidões ecoava enquanto o homem de fé seguia martelando o futuro da humanidade. E então, o dia chegou. O trovão rugiu pela primeira vez, o vento mudou de tom, e o primeiro raio rasgou o horizonte. Animais de todas as espécies vieram em pares, guiados por uma ordem invisível. Noé e sua família entraram na arca, e Deus fechou a porta. E quando o Criador fecha uma porta, nenhuma força humana pode abri-la. O céu se rompeu, a terra explodiu em fontes de água. O juízo havia começado. O dilúvio cobriu montanhas, engoliu cidades, apagou reinos e silenciou vozes. Mas no meio do caos, a arca flutuava, símbolo da fidelidade divina. Durante 40 dias e 40 noites, o mundo se desfez diante dos olhos de Deus. E quando tudo parecia perdido, as águas começaram a baixar. Um corvo voou e não voltou. Uma pomba saiu e regressou com um ramo verde no bico. Era o sinal de que a terra respirava novamente. Noé abriu a janela e sentiu o vento da nova aliança. Ao sair da arca, construiu um altar. E ali, o primeiro arco-íris surgiu entre as nuvens. Um pacto colorido atravessou o céu, selando a promessa: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. O arco seria o lembrete eterno de que a justiça de Deus sempre caminha lado a lado com sua misericórdia. A arca, mais que madeira e betume, era uma profecia. Assim como havia um único caminho para escapar do juízo das águas, também há hoje um só caminho para escapar do juízo do pecado. Noé foi salvo pela fé, e sua fé se tornou o início de uma nova humanidade. A chuva cessou, o sol voltou, e a esperança renasceu entre as ruínas. Mas mesmo com um novo começo, o coração humano continuava o mesmo. O homem fora salvo das águas, mas ainda precisava ser salvo de si mesmo.
A terra voltou a florescer depois do dilúvio. Os rios retomaram seu curso, as montanhas se ergueram limpas e o som da vida preencheu novamente o silêncio do planeta. Os filhos de Noé saíram da arca e encheram a terra. Era um novo começo, mas também um lembrete de que o homem sempre carrega dentro de si as sementes da queda. E com o passar do tempo, o mesmo orgulho que afundara o mundo nas águas voltou a crescer no coração humano. As gerações seguintes se multiplicaram e, em vez de buscarem o Criador, decidiram construir um caminho até o céu. Um monumento à própria glória. Uma torre que tocasse o firmamento. A Torre de Babel. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, os homens se uniram em rebeldia. Façamos um nome para nós mesmos. Eles queriam alcançar o trono de Deus sem depender de Deus. Mas o Altíssimo desceu e confundiu suas línguas. O que antes era unidade se transformou em ruído. A arrogância se despedaçou em confusão. E assim, os povos foram espalhados pela terra, cada um com uma nova língua, uma nova cultura, uma nova história. O plano humano de exaltação terminou em dispersão, mas o plano divino de redenção apenas começava. Foi então que Deus voltou seus olhos para um homem. Um simples pastor, vindo de uma família idólatra. Um homem que não era rei, nem guerreiro, nem sábio, mas que saberia ouvir. Seu nome era Abraão. E em meio ao deserto, o Criador falou: Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era o início de uma aliança que mudaria o destino do mundo. Abraão partiu sem saber para onde ia, guiado apenas pela voz que o chamava. Ele caminhou por vales e montanhas, sem mapa nem certeza. E cada passo dado em fé se tornava uma pedra no caminho da promessa. Deus o acompanhava em silêncio, mas em cada pôr do sol, o céu parecia repetir: Confia. Os anos passaram e o homem envelheceu. A promessa de um filho parecia distante demais para um casal que já não tinha força nem tempo. Mas Deus não se esquece do que fala. Ele prometeu e cumpriu. Do ventre estéril de Sara nasceu Isaque, o filho da risada, o cumprimento da promessa impossível. Mas antes do riso, houve lágrimas. Antes da fé plena, houve dúvidas. Abraão tentou ajudar Deus. Gerou um filho com a serva egípcia, Agar, e chamou o menino de Ismael. E mesmo este erro, Deus transformou em destino. Pois até do que nasce fora do plano, o Criador é capaz de tirar propósito. Ismael seria pai de um grande povo, mas a aliança eterna continuaria com Isaque. O menino cresceu e se tornou o símbolo vivo de que nada é impossível para Deus. E então veio a prova mais profunda. Deus chamou Abraão novamente. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. O coração do pai se partiu, mas a fé o guiou até o monte Moriá. Lá, Abraão levantou o cutelo, e no instante final, o céu gritou: Não toques no menino. Um cordeiro preso nos espinhos se tornou o substituto. E aquele dia se gravou na eternidade como uma profecia. O mesmo Deus que poupou o filho de Abraão, um dia entregaria o próprio filho para salvar o mundo. A aliança estava selada. O sangue do cordeiro no altar de Moriá apontava para o sangue que seria derramado na cruz. E Abraão, o pai da fé, tornou-se o início de uma linhagem escolhida para carregar o nome de Deus entre as nações. A promessa feita a Abraão atravessou gerações como um fio invisível, conduzindo a história. O filho da promessa, Isaque, cresceu sob o olhar de Deus, herdando a fé do pai e a responsabilidade da aliança. Casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. 2 irmãos, 2 destinos, 2 caminhos que revelariam o poder da escolha e da graça. Esaú nasceu primeiro, forte,
caçador e impetuoso. Jacó veio logo atrás, segurando o calcanhar do irmão, um sinal do que ainda viria. O primogênito tinha direito à bênção, mas Deus já havia escolhido o improvável. Jacó, o homem que lutava por tudo, enganou o pai idoso e tomou para si a bênção de Esaú. E fugiu, carregando não apenas medo, mas também promessa. No meio da noite, enquanto dormia no deserto, teve um sonho. Viu uma escada que ligava o céu à terra, e anjos subindo e descendo sobre ela. No alto, Deus falou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. Esta terra te darei, e tua descendência será como o pó da terra. Quando acordou, Jacó caiu de joelhos. Aquele lugar se tornaria Betel, casa de Deus. Os anos passaram, e o homem do engano foi transformado pelo encontro com o divino. Em uma noite de luta, Jacó se viu diante de um homem misterioso. Lutaram até o amanhecer. E quando a aurora surgiu, o homem tocou o quadril de Jacó e o feriu. Era Deus. E ele disse: Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ali, o enganador se tornou príncipe. Aquele que antes fugia agora caminhava mancando, mas carregando um novo nome e uma nova identidade. De Israel nasceram 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos. Entre eles estava José, o penúltimo, o menino dos sonhos, amado pelo pai, odiado pelos irmãos. José sonhava com feixes que se curvavam diante do céu e com estrelas que se inclinavam ao redor do sol. Seus irmãos zombavam, até que o ódio se tornou plano. Um dia, enquanto o pai não via, venderam José como escravo para mercadores que iam ao Egito. E disseram a Jacó que uma fera havia devorado o filho. Mas o que parecia tragédia era parte de um plano maior. No Egito, José foi lançado na prisão, esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. E no silêncio das masmorras, o Senhor continuava escrevendo a história. José interpretou sonhos, revelou mistérios e foi levado à presença do faraó. E quando o rei teve um sonho que ninguém conseguia entender, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José discerniu o enigma. Virão 7 anos de fartura e 7 de fome. Faraó o elevou a governador, e aquele que havia sido escravo passou a comandar o império mais poderoso do mundo. Quando a fome veio, as nações se dobraram diante do Egito, e entre os famintos estavam os irmãos de José. Eles vieram buscar alimento, sem reconhecer o irmão que haviam traído. José, com lágrimas nos olhos, viu diante de si o cumprimento de tudo o que Deus havia mostrado. O menino dos sonhos agora estava diante da promessa viva. Depois de testar seus irmãos, revelou-se com um grito que atravessou os séculos: Eu sou José, o irmão que vocês venderam. E os abraçou. O perdão venceu o passado. O plano de Deus era maior que o ódio dos homens. E assim, Israel e toda a sua família desceram ao Egito, onde viveram e prosperaram. A promessa não havia sido esquecida. Ela apenas havia mudado de cenário. O mesmo Deus que guiou Abraão nas estrelas, que lutou com Jacó na noite e que exaltou José no Egito, continuava conduzindo o fio da história. Mesmo quando o homem não entendia, o céu permanecia no controle. O Egito não seria o fim. Seria o palco do próximo ato do plano divino. Os anos passaram, e o Egito, que havia sido refúgio, tornou-se prisão. A geração de José morreu, e um novo faraó se levantou, um rei que não conhecia José, nem o Deus de Israel. Ele olhou para aquele povo que crescia e temeu sua força, e o medo do homem se transformou em opressão. Israel foi escravizado. Correntes pesadas amarravam os pulsos, e o som dos gemidos ecoava pelos campos de tijolos e pelas cidades construídas com suor e lágrimas. Durante 400 anos, os filhos da promessa viveram em cativeiro, e suas orações subiam ao céu como incenso misturado com pó.
Senhor, até quando? E o céu ouviu. Deus nunca se esquece. No meio do deserto, entre o vento e as dunas, um pastor de ovelhas se aproximava de uma montanha. Moisés, um homem marcado por 2 mundos, hebreu de sangue, egípcio de criação, fugira para o deserto após matar um soldado, tentando silenciar o próprio fracasso. Mas o Deus do impossível não escolhe os perfeitos, ele chama os quebrados. Enquanto Moisés cuidava do rebanho, algo diferente chamou sua atenção. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Ele se aproximou, e então ouviu a voz: Moisés, Moisés. Aquele que antes fugia agora tremia diante do fogo. Deus falou do meio das chamas: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O Criador do universo desceu para encontrar um homem ferido e o enviou de volta ao Egito com uma missão impossível: libertar o povo de Israel das mãos do faraó. Moisés hesitou. Disse que não sabia falar, que não era digno, mas Deus respondeu: Eu estarei contigo. O pastor se tornou profeta. Voltou ao palácio que havia abandonado e declarou diante do rei mais poderoso da terra: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir. Faraó riu. O orgulho do império se levantou contra o comando do céu. Então começaram os sinais. As águas se tornaram sangue. Rãs, piolhos, moscas, doenças, trevas. Cada praga era um golpe contra os deuses do Egito, uma mensagem direta ao coração do faraó. Mas seu coração endureceu. Até que veio a última noite, a noite em que o juízo e a misericórdia se encontraram. Deus deu instruções ao seu povo. Cada família prepare um cordeiro sem defeito e marque os umbrais da porta com o sangue. Quando o anjo do juízo passasse pela terra, onde houvesse sangue, haveria vida. Nascia ali a Páscoa. O sinal do sangue seria a diferença entre a morte e a salvação. À meia-noite, o clamor encheu o Egito. O primogênito de cada casa foi ferido, e o faraó quebrado finalmente cedeu. Vão e adorem ao seu Deus. O povo saiu apressado, levando consigo o que restava da esperança e o pão ainda sem fermento. Mas o inimigo não desiste facilmente. Quando o exército do faraó percebeu o que havia perdido, partiu em perseguição. Diante do mar, os hebreus viram o impossível. Atrás, cavalos e lanças. À frente, as águas profundas. E então Deus ordenou: Estende a tua mão sobre o mar. Moisés obedeceu. O vento soprou. As águas se ergueram como muralhas e o caminho da libertação se abriu no meio do abismo. O povo atravessou a seco e o exército inimigo foi engolido quando as águas voltaram a se unir. O Egito caiu e Israel se levantou. Na margem oposta, o povo cantou: O Senhor é a minha força e o meu cântico. O cavalo e seu cavaleiro lançou no mar. A escravidão havia acabado. O Deus da promessa havia cumprido sua palavra. Mas a liberdade seria apenas o começo. No deserto, Deus os guiaria para algo ainda maior. Uma aliança eterna, escrita não em pedra, mas em coração. O vento do deserto soprava quente sobre as areias do Sinai. O povo de Israel, recém-liberto das correntes, caminhava entre montanhas e tempestades de pó. Tinham deixado o Egito, mas o Egito ainda morava em seus corações. Murmuravam. Sentiam falta do que antes odiavam. Questionavam o Deus que os havia libertado. E mesmo assim, ele permaneceu presente. De dia, uma nuvem os cobria. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. O Deus que abriu o mar agora os guiava passo a passo. Até que um dia, o monte tremeu. Relâmpagos cortaram o céu, trovões ecoaram, e a voz de Deus ressoou como 1000 tempestades. No topo do Sinai, Moisés subiu para se encontrar com o Eterno. A montanha ardia em fogo, e o povo observava de longe, com medo e reverência. Ali, o Criador desceu para fazer uma aliança com o seu povo.
escreveu em tábuas de pedra as palavras que revelavam seu caráter. 10 mandamentos. 10 princípios eternos que mostravam o que é justo, puro e santo. Mas aquelas palavras eram mais do que leis, eram um espelho. Mostravam que o coração humano, por mais que tentasse, não poderia cumprir por si mesmo a vontade de Deus. O pecado não estava apenas nas mãos, estava na alma. Enquanto Moisés recebia as tábuas, o povo lá embaixo moldava um bezerro de ouro. O mesmo povo que viu o mar se abrir, agora se prostrava diante de um ídolo. E quando Moisés desceu e viu a cena, lançou as tábuas ao chão, e elas se quebraram, símbolo do que o homem faz com a aliança de Deus quando escolhe o pecado. Ainda assim, o Senhor teve misericórdia. Mandou que Moisés subisse novamente, e ali, no meio da nuvem, a glória de Deus passou diante dele. O rosto do profeta brilhou, refletindo a presença que transforma. Deus instruiu Moisés a construir um tabernáculo, um lugar de encontro entre o céu e a terra. Cada detalhe, cada cortina, cada medida apontava para algo maior. O altar do sacrifício, o sangue derramado, o incenso subindo, tudo era sombra do que ainda viria. Ali, os sacerdotes intercediam, oferecendo diariamente ofertas para cobrir o pecado. Mas nada podia removê-lo. O sangue de animais apenas adiava a sentença. A humanidade ainda esperava pelo Cordeiro perfeito, aquele que viria não apenas cobrir, mas apagar completamente a culpa do homem. Durante 40 anos, Israel caminhou pelo deserto. Um caminho que poderia durar poucos dias se tornou uma geração inteira de lições. O povo experimentou o cuidado e a disciplina de Deus. Quando tinham fome, veio o maná, o pão do céu. Quando tinham sede, a rocha se abriu e deu água. E ainda assim, murmuravam. Cada passo revelava que a libertação externa era fácil, mas a libertação interna exigia fé. Muitos caíram no caminho, presos pela incredulidade. Somente os que creram puderam ver a terra prometida. Moisés, o amigo de Deus, viu Canaã de longe, mas não entrou. Morreu no Monte Nebo, olhando para o cumprimento da promessa. E ali, no silêncio da montanha, o Senhor mesmo o sepultou. O servo partiu, mas a missão continuava. Deus levantou Josué, o homem que andava ao lado de Moisés, para conduzir o povo à herança prometida. O Jordão se abriu e o povo atravessou. As muralhas de Jericó caíram com um grito de fé. O som das trombetas ecoou como a voz do próprio Deus, anunciando que o plano seguia vivo. Israel se espalhou pela terra de leite e mel, e o que começou com um homem chamado Abraão, agora se tornava uma nação inteira. Uma nação escolhida para revelar ao mundo o caráter do Deus que salva. Mas o coração humano continuava o mesmo, facilmente esquecido, facilmente seduzido. A promessa estava de pé, mas a obediência vacilava. E foi aí, entre vitórias e quedas, que começou o tempo dos juízes, o período mais turbulento da história de Israel. Depois de Josué, o povo entrou em um tempo de esquecimento. Sem um líder firme, cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. Era o período dos juízes, uma era de ciclos quebrados. O povo pecava, caía em opressão, clamava, e Deus levantava libertadores, homens e mulheres que se tornavam instrumentos temporários de justiça. Débora, mulher de sabedoria e coragem, levantou exércitos quando todos temiam. Gideão, escondido e inseguro, se tornou guerreiro de fé, derrubando altares e vencendo multidões com apenas 300 homens. Sansão, forte como o trovão, foi usado por Deus mesmo em meio às suas fraquezas. Mas o padrão era sempre o mesmo. O povo esquecia o Senhor. A nação clamava por um rei. Queriam ser como as outras nações, guiadas por um trono humano em vez de pela voz divina. E Deus permitiu. O primeiro rei foi Saul,
alto, imponente, vitorioso no início, mas desobediente no final. O poder o cegou e ele perdeu a unção. Então, o Senhor olhou para o campo, para um jovem pastor que tocava harpa entre as ovelhas. Davi, um homem com coração segundo o coração de Deus. Quando ninguém acreditava, ele acreditou. Quando todos fugiram do gigante, ele correu para o campo de batalha. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra, o menino derrubou o guerreiro mais temido da história. Davi reinou com justiça e fé. Errou, chorou, pecou, mas nunca deixou de voltar para Deus. O seu arrependimento era maior que sua queda, e por isso o Senhor fez com ele uma aliança eterna. Da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Aquela promessa não era apenas sobre tronos ou coroas, era sobre um reino que não teria fim, o reino do Messias. O filho de Davi seria o Salvador prometido desde o Éden. Salomão, seu filho, herdou o trono e construiu o templo mais glorioso da terra. Ouro, cedro e glória. O mundo inteiro ouvia sobre sua sabedoria, mas no final o coração de Salomão se desviou e o reino se dividiu. Israel ao norte, Judá ao sul, a nação escolhida agora fragmentada. E Deus começou a levantar profetas, vozes ardentes em meio à escuridão. Homens que falavam quando todos silenciavam, que choravam quando o povo endurecia o coração. Isaías viu o trono de Deus e gritou: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Jeremias chorou pelas ruínas da cidade santa. Ezequiel viu um vale de ossos secos e ouviu Deus dizer: profetiza, e os ossos viverão. Daniel, no exílio, manteve-se fiel em meio a leões e impérios. Cada profeta apontava para o mesmo horizonte: o Messias virá. O Deus que falou no Éden ainda falava agora, prometendo restauração. Mas o povo resistia. E assim, o juízo chegou. Jerusalém foi destruída, o templo queimado, o povo levado cativo. Parecia o fim, mas o Senhor nunca deixa sua palavra cair. Mesmo no exílio, ele sussurrava: voltarei a reunir vocês, farei uma nova aliança, escreverei minha lei no coração. O fogo da esperança continuava aceso, mesmo entre as cinzas da rebeldia. E então, quando tudo parecia perdido, o céu ficou em silêncio. 400 anos sem profetas, sem visões, sem voz. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. O palco estava montado para o cumprimento da promessa mais antiga da história. Senhor, assim como o teu povo no deserto, muitas vezes esquecemos quem tu és. Caminhamos, reclamamos e te buscamos apenas quando o chão falta sob os pés. Mas hoje lembramos, tu és o mesmo Deus que ergue reis e fala no silêncio. Ensina-nos a te ouvir mesmo quando tudo parece parado. Que o nosso coração seja como o de Davi, quebrantado, sensível, fiel. Levanta em nós a chama que o mundo tenta apagar. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, se inscreva no canal Sopro de Vida, palavra que transforma, e continue essa jornada com a gente. No próximo episódio, você vai ver o cumprimento da promessa, quando o céu desce à terra e o Salvador nasce. Ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa se lembrar de que Deus nunca esquece suas promessas. O céu estava em silêncio. 4 séculos haviam se passado desde a última profecia. Nenhum anjo, nenhuma visão, nenhuma palavra audível. Mas enquanto o mundo dormia em trevas, o plano divino se movia em silêncio. E foi então, numa noite comum, que o extraordinário aconteceu. O Criador entrou em sua própria criação. O Verbo se fez carne. O Deus eterno respirou como um homem. Em Belém, entre o frio e o feno, nasceu Jesus. Não em um trono dourado, mas numa manjedoura simples. O Filho de Deus envolto em panos, cercado por animais. O céu explodiu em luz, e um coral de anjos anunciou:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Os pastores, os mais humildes, foram os primeiros a ouvir a notícia que mudaria a eternidade. O rei havia chegado, não para governar exércitos, mas corações. Jesus cresceu em sabedoria e graça. Trabalhava com as mãos, mas carregava nos olhos o reflexo do próprio céu. Aos 30 anos, deixou a carpintaria e iniciou o que mudaria o curso da história. Ensinava com autoridade que nenhum mestre da lei possuía. Suas palavras curavam feridas invisíveis. Ele dizia: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde ele passava, o impossível acontecia. Os cegos enxergavam, os leprosos eram purificados, os mortos voltavam a viver. O vento obedecia à sua voz, o mar se acalmava ao seu comando, e acima de tudo, o amor era restaurado. Pecadores o seguiam, prostitutas choravam aos seus pés, e os rejeitados se tornavam filhos. Ele não veio para os perfeitos, veio para os quebrados. Mas quanto mais o céu se manifestava através dele, mais a terra resistia. Os líderes religiosos se encheram de inveja. O Império Romano temeu sua influência, e o povo que o aplaudia começou a se calar. Jesus não veio para criar um reino político, mas um reino eterno. Um reino que não se impõe por força, mas por entrega. E para estabelecer esse reino, ele teria que enfrentar o maior inimigo, a morte. Na última noite, reuniu seus discípulos em uma ceia. Pegou o pão e o partiu. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Tomou o cálice e disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Depois saiu para o jardim do Getsêmani. Sob a sombra das oliveiras, o Salvador chorou. Seu suor se misturou ao sangue e ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Logo em seguida, o som dos passos rompeu o silêncio. Judas se aproximava, seguido por soldados. Um beijo traiu o filho do homem, preso, açoitado, zombado. O cordeiro sem mancha agora era o alvo da crueldade humana. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Bateram com varas, cuspiram em seu rosto e o arrastaram pelas ruas de Jerusalém até o monte do Gólgota. Lá, entre o céu e a terra, o Deus encarnado foi levantado numa cruz. O ferro rasgou sua carne, o sangue caiu sobre a poeira da humanidade. O mundo zombava, mas o céu chorava, e mesmo crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O sol escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O caminho para o Pai estava aberto. Por fim, Jesus levantou a cabeça e declarou: Está consumado. O Cordeiro havia cumprido o plano. A justiça de Deus e a graça do amor se encontraram na cruz. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada, uma pedra foi rolada, e guardas foram postos à porta. O silêncio voltou a cobrir a terra. Mas desta vez não era silêncio de ausência. Era o som da eternidade preparando o renascimento da esperança. Na madrugada do terceiro dia, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a terra. O anjo desceu e removeu a pedra. O túmulo estava vazio. O impossível havia acontecido. O Cristo que morreu agora estava vivo. Ele apareceu a Maria no jardim, que chorava junto à tumba. Por que choras? Perguntou ele. E quando ela ouviu seu nome, o medo se transformou em fé. Depois, apareceu aos discípulos, mostrou as mãos perfuradas e soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. A ressurreição não foi apenas o fim da morte, foi o início da vida eterna. Jesus havia vencido o inferno, o pecado e o tempo. A cruz, que parecia derrota, tornou-se o maior triunfo da história. E o túmulo vazio ecoa até hoje uma verdade inabalável: o amor nunca morre. Depois da ressurreição, a terra parecia respirar de novo.
Por 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos, caminhou entre eles, partilhou o pão, falou sobre o reino que não é deste mundo. O medo deu lugar à coragem, e a esperança que havia morrido na cruz renasceu no coração dos homens. Antes de subir ao céu, ele deixou uma promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E diante dos olhos de todos, o Salvador foi elevado às nuvens. O corpo glorificado do Filho do Homem desapareceu na luz, e os anjos disseram: este mesmo Jesus que foi levado, voltará do mesmo modo como o viste subir. Os discípulos voltaram para Jerusalém e esperaram. 10 dias se passaram. A cidade fervilhava de povos e línguas vindos de todas as nações. Era o dia de Pentecostes. De repente, um som veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O mesmo Deus que habitava no templo, agora habitava dentro de pessoas. O Espírito que pairava sobre as águas na criação, agora pairava sobre corações humanos. A igreja havia nascido. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus, levantou-se diante da multidão e falou com autoridade: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Suas palavras cortaram como espada, e cerca de 3.000 pessoas se renderam naquele dia. O evangelho começou a se espalhar como fogo. Eles partiam o pão nas casas, oravam, ajudavam os necessitados e viviam em unidade. Nenhuma força política, nenhum império, nenhuma perseguição pôde deter o avanço do reino de Deus, mas o caminho seria marcado por sangue. Estevão foi o primeiro mártir, apedrejado por anunciar a verdade. E enquanto morria, seus olhos viram o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Entre os que assistiam estava Saulo de Tarso, um perseguidor feroz da igreja. Ele caçava cristãos com ódio, até o dia em que foi derrubado por uma luz no caminho de Damasco. Uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando abriu os olhos, não via mais o mundo, via a eternidade. O perseguidor se tornou apóstolo. O inimigo se tornou missionário. Paulo levou o evangelho à Ásia, à Grécia, a Roma. Escreveu cartas que se tornaram pilares da fé. Falava de graça, de cruz, de liberdade. Sofreu naufrágios, açoites, prisões, mas dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cada cidade que ele tocava se tornava um ponto de luz. E assim, o evangelho atravessou fronteiras, idiomas, impérios e chegou até nós. O último livro da Bíblia revela o clímax dessa jornada. João, exilado na ilha de Patmos, viu os céus abertos. Uma voz como de trombeta o chamou: sobe aqui. E ele viu o trono de Deus, relâmpagos, trovões, seres celestiais clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. No centro do trono, um cordeiro como se tivesse sido morto, mas vivo para sempre. Ele abre o livro selado e dá início aos juízos. Cavaleiros saem, trombetas soam, taças se derramam. O mal é exposto, o dragão é lançado e o céu se prepara para o último ato. Então, João viu o Cristo voltando, montado num cavalo branco, com olhos como fogo e em sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta é derrotada, o diabo lançado no lago de fogo e a morte destruída para sempre. Depois, o apóstolo viu um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém descia do céu, adornada como uma noiva para o seu noivo. E uma voz proclamava: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ali não havia mais dor, nem lágrimas, nem escuridão. O próprio Deus era a luz. O rio da vida corria do trono, e a árvore da vida florescia novamente. A história que começou com separação terminava com união eterna. O tempo chegava ao seu fim, e a eternidade começava. O Cordeiro reinava, e os redimidos,
o adoravam para sempre. E a última promessa ecoava como um trovão manso: Eis que venho sem demora. E o coração da igreja respondia: Vem, Senhor Jesus. A história da Bíblia não é apenas sobre reis e profetas, guerras e milagres. É sobre um Deus que nunca desistiu do homem. Desde o jardim perdido até a cidade eterna, tudo sempre apontou para o mesmo lugar: o reencontro entre o Criador e a criação. Ele sempre quis habitar conosco, sempre quis restaurar o que o pecado destruiu. E cada página, cada lágrima, cada sacrifício foi o rastro de um amor que não pode ser apagado. O mesmo Deus que disse: haja luz, ainda acende o coração dos que o buscam. O mesmo que abriu o mar, ainda abre caminhos onde parece não haver saída. O mesmo que ressuscitou Lázaro, ainda ressuscita sonhos e almas. E o Cristo que subiu aos céus, ainda está prestes a voltar. O tempo, com toda sua pressa e vaidade, está se curvando diante da eternidade. A história está se fechando. O último capítulo está sendo escrito. Mas há algo profundo aqui. A Bíblia não termina com o fim. Ela termina com um convite. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O plano de salvação não foi apenas um evento do passado. É uma porta aberta hoje. É a chance de um novo começo. O mesmo sangue que lavou o madeiro ainda tem poder para limpar o coração humano. A voz que ecoou no Éden ainda chama pelo teu nome. E o amor que venceu a cruz ainda espera pela tua resposta. E talvez seja esse o verdadeiro mistério: que o Deus do universo escolheu amar pessoas que o rejeitaram, perdoar quem o feriu e transformar em filhos aqueles que se afastaram. Essa é a história da Bíblia. O amor que nunca recua, o perdão que não se cansa, o Salvador que não falha. As páginas se encerram, o tempo passa, mas a voz do Espírito continua a sussurrar: Vem. O Cordeiro vive, a promessa está viva, e o que começou no jardim termina diante do trono. Lá não haverá mais dor, nem sombra, nem medo. O próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e os que creram reinarão com ele para sempre. Senhor Deus, obrigado por nos lembrar através da tua palavra que a história não é sobre nós, é sobre ti. Obrigado por nunca desistir da humanidade, mesmo quando o mundo te esqueceu. Obrigado por ter vindo, morrido e ressuscitado, abrindo o caminho de volta para casa. Hoje, queremos entregar o coração que ainda se esconde, os sonhos que ainda temem e a fé que às vezes vacila. Renova em nós a chama que vem do teu Espírito. Faz do nosso interior um novo Éden, onde tua presença habite e floresça. E enquanto esperamos o dia em que te veremos face a face, ensina-nos a viver como quem já pertence à eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta história falou com você, inscreva-se agora no canal Sopro de Vida, Palavra que Transforma. Aqui, cada vídeo é um encontro com o coração de Deus e com o propósito da sua vida. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que a Bíblia não é um livro antigo. É a história viva do amor de Deus. E lembre-se, o mesmo Deus que começou essa história ainda está escrevendo a sua.